Então, estou iniciando mais um vídeo aqui e dessa vez eu vim trazer uma polêmica aqui, uma teoria um tanto quanto radical que eu tenho desenvolvido no decorrer desses anos aí e, como sempre, né, tá envolvendo o brasileiro médio, né, essa figura folclórica aí, essa figura mítica que eu tanto reclamo, que eu tanto falo, que me desperta tanta ojeriza, né, aquele arquétipo de bostileiro mesmo, o brasileiro médio. E qual é essa teoria? Bem, eu tenho uma forte crença de que o brasileiro, como um todo, não possui alma, sabe? Porra, Lucas, caralho, não possui alma, como assim? Bem, porque, pelo que eu estudei, né, no ocultismo e tal, até no neoplatonismo, esse negócio todo aí, até onde eu sei, a nossa alma ela nos conduz a sempre buscar o que é belo, né, o que é minimamente nobre, tanto em questão da própria estética, né, a beleza como um todo, a música, a arte. E também não preciso nem entrar no mérito do nosso agir, né, de como nós vamos proceder, né, perante o mundo, a nossa conduta, essas coisas aí. Então são atributos oferecidos pela alma, né, pelo dom de ter uma alma. Mas o que acontece, bicho, com o brasileiro? Eu acho que você já só até aqui vocês já sabem onde eu quero chegar. O brasileiro médio, cara, tá totalmente alheio a isso, né? É uma inversão total do que eu apresentei aí, né, anteriormente. Primeiro, o brasileiro médio não tem o menor apreço pela arte, né? Mas eu me refiro à verdadeira arte. Tudo que é belo, né? O brasileiro não dá a mínima foda pra beleza. Essa é a realidade, né? Isso aí a gente pode comprovar pela nossa própria arquitetura, a urbanização das cidades, né? Da maioria das cidades. As músicas, a cultura, a conduta do povo. Porra, não tem nada de nobre no Brasil, no povo, na cultura, não tem nada de belo, nada admirável, né? Pelo menos pra mim. É um povo totalmente animalesco, de conduta primal, né? Feral, de conduta feral mesmo, assim. Então, isso aí eu já vou iniciar já. Eu não sei nem por onde começar, cara. Vou iniciar a minha teoria, né? Quanto a isso. Que eu. Por exemplo, eu vou dar aqui a lógica de como funciona o jejum. O jejum. Todo mundo sabe o que é jejum, né? Tanto de forma de dieta quanto de maneira espiritual, né? Jejum é aquele negócio, né? A lógica do jejum, a funcionalidade do jejum, eu vou entrar no quesito espiritual aqui. Tu faz um jejum, geralmente é para tu colocar teu corpo sob a privação de algo que é fundamental, né? Pro funcionamento dele. No caso, a comida. Então os jejuns variam, né? Os jejuns variam, pode ser aqueles jejuns simples, né? Geralmente os crentes fazem, os evangélicos, tipo, passar uma manhã de jejum, orando, até a hora do almoço, né? Sem comer nada. Isso serve, o intuito disso é para enfraquecer o teu corpo e aumentar a tua espiritualidade. Para meio que fortalecer teu espírito. Porque com mais longe tu fica dos prazeres da carne, né, das necessidades, quanto mais tu se priva disso, mais o teu espírito se fortalece. Essa é a lógica do jejum. É análogo, é simbólico na verdade, né? Aquilo que Jesus fez no deserto, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites lá e tal, foi tentado. Ele se privou totalmente do que seriam umas inclinações da carne, né? Ficou em oração e tal para fortalecer o espírito dele. Então essa é a chave do jejum, né? De como funciona o jejum. Então é uma lógica simples. Quanto mais longe tu fica do corpo, mais próximo tu fica do reino espiritual, né? Melhor dizendo, quanto mais longe tu fica do mundo carnal, do mundo dos prazeres, da comida, né? Que não deixa de ser um prazer, né? Claro que serve pra gente se alimentar, né? Mas, porra, se fosse só pra isso, a gente não. Nós, né, os seres humanos, não teríamos desenvolvido a culinária, né?
pratos saborosos e tal. Não teria culinária francesa, japonesa, italiana, né? Que são consideradas as melhores do mundo. Então também envolve prazer, né? Tu se alimentar é prazer. E então, no caso, jejum faria tu se privar desse prazer de que é comer, né? Essa necessidade e tal, em prol de elevar-se espiritualmente. Esse é o jejum, para isso que serve o jejum, tá? Para quem não sabe aí, eu deixo aí essa informação. Então beleza, bicho, agora vocês analisem aí, pensem bem, o brasileiro ele se priva, nem que seja de maneira saudável dos prazeres, mas claro que não. O brasileiro tá sempre numa busca desenfreada por sentir prazer. Sério mesmo, talvez vocês aí, ouvintes aí, sejam esse tipo de pessoa, né? Talvez não, né? Eu sei que vocês são em algum grau. Não que eu também não seja, né? Então o brasileiro tá sempre em prol da carne, né? Sempre em prol de saciar suas vontades, suas inclinações, seus instintos, né? Principalmente relacionados a sexo, drogas, bebidas, né? Que eu considero como droga também. É um vício. Vícios em geral, né? Então o brasileiro está sempre muito longe, mas muito longe mesmo do reino espiritual. Embora sempre o nome de Deus esteja na mente. Na mente não, né? Claro que não. Esteja na boca dos brasileiros. É Deus aqui, Deus ali. Brasileiro, porra, ama ficar com o nome de Deus na boca, né? Deus isso, Deus aquilo, mas a gente sabe que brasileiro, em geral, não tem nenhuma religiosidade. É só da boca pra fora, né? É o que eu chamo de cristianismo cultural. São cristãos e tal, mas é por causa de questões culturais, né? Não é porque o cara vai realmente seguir uma vida religiosa nem nada. Isso aí é balela, pra quem acha isso. Somente por cultura mesmo, por força do hábito, né? O brasileiro tá sempre falando de Deus. Se morrer alguém, assim... Aí, sei lá, deu que morreu alguém aí de um bairrozinho qualquer. Aí vão noticiar isso na página do bairro. Aí vai um monte de gente falar, Deus conforte a família, Deus isso, que Deus lhe dê paz, está com Deus agora. Então é automático, né? Que brasileiro médio, maioria, esmagadora dos brasileiros não tem Deus no coração. Então é uma black pill aí difícil de engolir, né? Pra maioria de vocês aí eu sei. Mas é isso, é só aceita que dói menos, né? Chora mais aí. Essa é real. Brasileiro não tem Deus no coração. Então, novamente ressaltando essa questão de vícios aí, né? Então o brasileiro tá sempre desesperado para se manter na carne, né? Saciar vícios, conseguir ter o máximo de prazer possível. E de certa forma é até compreensível, né? Porque é uma forma de se entorpecer desse país tão terrível que a gente vive. Então a galera vai mesmo com força pra vícios, pra busca por prazer, né? Videogame, essas coisas aí, né? Assistir séries. Tudo pra se entorpecer do fato de que leva uma vida de merda nesse país subdesenvolvido. Que é o Brasil. Então, deixa eu ver se eu lembro o que eu ia falar. Que eu acho que eu tô com Alzheimer. Então é sempre essa coisa piegas, né, bicho, de Deus e a galera falando Deus isso, Deus aquilo. Então é algo que já me faz desconfiar do porquê também nosso país é tão amaldiçoado assim. Sempre estão usando o nome de Deus em vão. É um povo bem perverso, sujo, pérfido, bem mal mesmo, assim. Porra, o vídeo vai cair, né? Eu tô falando de brasileiro, bicho, mas porra, não tem como. O brasileiro é um povo perverso, não tem como tu negar isso. Que a gente tá muito acostumado, já tá muito entranhado na nossa cultura. Mas assim, tu olhar, bicho, sob a perspectiva de um estrangeiro, por exemplo, tu vê que o brasileiro é muito problemático, é um povo perverso mesmo. Gostam de lesar outros brasileiros, inclusive, lá fora, no exterior, né? Quando o brasileiro tá no exterior, ele liga meio que o modo feral, né? O modo selvagem. Fica aquele sobrevivencialismo extremo. Então ele vai querer fuder com todo mundo, no mau sentido mesmo.
fuder com a vida de outros brasileiros, geralmente. Mas enfim, é um povo, eu estendi muito aqui, né, nesse argumento, é um povo muito dependente, né, dos prazeres, com muito baixa espiritualidade. E um espírito fraco, de certa forma, de certa forma não, ele deixa a tua alma fraca também, e vice-versa, né? Uma alma fraca, ela deixa o espírito fraco, e o espírito fraco enfraquece a alma. Então é uma via de mão dupla. Pra quem não sabe, existe a diferença, né, entre alma e espírito. Espírito basicamente é a nossa força, né? O que nos move e tal, é a nossa energia proveniente de Deus, do universo, da consciência superior. Entendam como quiserem. Esse é o espírito. É aquilo que também está em nós, né? Que nos deixa capaz de operar aquilo que chamam de fé, a magia, os milagres, tudo isso, né? Tudo que é sagrado. A alma é a gente, né? A nossa individualidade, a nossa essência. É tudo que nós somos e que nos diferencia um dos outros, né? Nos diferencia de certa forma dos animais. Apesar de que eu acredito que eles tenham alma. Mas no caso o brasileiro é praticamente desprovido de alma, né? Porque é um ser que praticamente é movido por instintos. Quando eu falo desprovido de alma, como eu falo que é uma alma muito fraca, assim, cara. É uma alma muito primitiva. E eu acredito que a alma vai se consumindo. Acredito não, né? Eu já li sobre isso. Conforme tu vai enfraquecendo o teu espírito, tu vai queimando a tua alma. E ela vai se consumindo, tu vai ficando com menos essência. Sabe? Quem tu é, tudo aquilo que tu é, tua individualidade vai se perdendo. E tu vai ficando cada vez mais fraco, como uma vela que vai se apagando, sabe? Um incenso, sei lá, uma brasa se apagando. E o que sobra quando tu perde a tua alma, bicho? O que tu vai perder junto com a tua alma? A tua humanidade. Tu vai perder tua humanidade, como eu disse, né? A tua individualidade. Teu propósito, principalmente. Então tu vê muitas pessoas aí, brasileiros, como sempre. Na verdade não é nem só brasileiros, né? Mas o vídeo é sobre brasileiros. Então vamos falar de brasileiro. A pessoa vai entrando num modo 100% instintos, sabe? Um modo feral, um modo primitivo. Vai agindo semelhantemente a um animal. E, porra, não tem como negar, cara. O brasileiro médio age como um animal. Movido totalmente pelos instintos mais básicos, né? E o que é? Se alimentar, se reproduzir, no caso é trepar, né? Trepar, dormir, só isso, descansar. No máximo tem a busca por lazer, né? Que nos diferencia de animais, né? Na verdade nem tanto, porque até animal busca lazer, né? Animal brinca. Cachorro, gato. Eles têm suas interações sociais aí, né? Suas brincadeiras e tal. Mas enfim, o brasileiro médio... deixa eu ver aqui. O brasileiro médio... Cada ano que passa, o nosso povo vai ficando mais bestializado, né? Essa é a palavra que eu tava tentando lembrar. Bestial, né? Agem de uma maneira bestial. É a bestialização. Que é isso que transforma uma pessoa numa besta, num animal. Que não deixa semelhante a um animal, né? Só a busca pelo básico. Que é comer, dormir e trepar. Que é transar, né? É cruzar, na verdade, né? Então, essa é a máxima do que eu tô querendo dizer. O brasileiro cada vez mais se afoga em vícios, em prazeres. Até nessa questão aí do adultério, né? O brasileiro não respeita as coisas sacras, sagradas, né? Tais como o casamento. Ou a fidelidade, né? Para quem não acredita no casamento como uma instituição sagrada, eu poderia dizer até as próprias noções de fidelidade com o seu parceiro. E não precisa nem ser parceiro amoroso, tá? Parceiro assim de marido, mulher, namorado, namorada. Até nas amizades, né, bicho? O brasileiro médio não respeita, não honra nem seus amigos e tal. Não é muito incomum tu ver casos de amigos que se traíram,
Amigos que eu digo é só pela força do hábito, assim. Porque eu não acredito, sinceramente. Não é que eu não acredite, assim, mas eu acho muito difícil ocorrerem amizades genuínas no Brasil, fora aquelas que já foram firmadas em tempos idos, né? No passado, assim. Tipo, o fulaninho se conhecia desde pequeno e cresceu sendo amigo. Assim como eu tenho uns amigos de infância, né? Mas beleza, e mesmo assim, não falo o meu caso, mas mesmo esse tipo de amizade ainda pode pisar na bola contigo. Então, quem dirá fazer amizades hoje em dia, né, no Brasil. Então, tu pode estar esperando sempre uma facada na costa de quem tu menos espera. E uma coisa que eu vejo também que as pessoas são muito desesperadas, né, com esse negócio de firmar amizades e de firmar laços, né, criar laços. Pessoas tentam acelerar muito isso. Tanto na questão dos relacionamentos mesmo, amorosos. O casalzinho se conhece, tá naquela emoção toda, né? Empolgação, aí começam a namorar, já estão noivando. Eu mesmo tenho um amigo aí que ele ficava com uma namoradinha dele e logo noivava, né? Mas nunca se casou. Mas sempre teve noivas aí. E logo noivava e tal. Ou quando não, vão morar juntos, né? Sempre é assim, sempre dá merda, bicho. Tudo que começa por emoção sempre tende a declinar, a dar alguma merda. Então é o que eu tenho observado. Eu mesmo, quando era um pouco mais novo, eu mesmo errava, né? Tinha esses erros aí, me fudia. Mas eu sou tipo, sabe, Cavaleiro do Zodíaco? Vou fazer uma analogia aqui. Um cavaleiro nunca cai 2 vezes no mesmo golpe. Então, quando eu cometi esses tipos de erros aí, eu já tomava nota, né, pra não repeti-los. Diferentemente desse povo, da maioria desse povo bestializado aí que erra, se fode, erra de novo na mesma merda e permanece nesse ciclo de Ouroboros aí, né? Esse ciclo interminável de erros e recomeço. Não que a gente não deva recomeçar, né? Mas, porra, cair sempre no mesmo erro, bicho. Isso aí pra mim já é uma prova cabal de que esse povo já tá totalmente bestializado mesmo. Já tá desprovido de alma, de essência. Que a alma é a nossa essência, né? É um povo que simplesmente não tem a capacidade de raciocinar. Que é algo sagrado, né? A inteligência é algo sagrado que foi nos concedido aos seres humanos, né? O raciocínio, mais especificamente, foi concedido pela divina providência. Então o brasileiro médio parece que não tem essa capacidade. Eles vão cada vez mais se bestializando, entrando cada vez mais num modo primal, né? Num modo feral de ser, animalesco. A violência tem aumentado, né? Por qualquer merda. Por qualquer bosta, aí os caras estão se matando. Estão caindo em vícios, estão se destruindo. Sem contar que brasileiro não tem, como eu falei no início do vídeo, não tem nenhum apelo sobre a estética. A gente pode ver refletido nisso. A gente pode ver isso refletido nessa própria urbanização das nossas cidades, né? Tudo feio pra caralho. Ninguém liga pra viver em meio a um cenário belo, um ambiente bonito, né? É aquela teoria da janela, né, bicho? Não sei se vocês já ouviram falar. É da sociologia, se eu não me engano. Quando tu tá morando num prédio e tu vê que num dos prédios tem uma janela fodida, toda feia, toda mal cuidada, quebrada, então a tendência é que esse lugar seja ruim. Então tu vai morar lá, automaticamente tu não vai zelar pelo ambiente que tu está, né? Porque, porra, até a própria fachada do lugar é feia. Então, tecnicamente, tu vai logo associar com aquele lugar ser mal cuidado, né? Ser mal gerido. Então, automaticamente, tu não vai cuidar desse lugar. Mesmo vale pra uma rua, pra seja lá o que for, né? Um ambiente fodido. Sei lá, tu se muda pra uma rua cheia de lixo. Com um vizinho que bota música alta, com um cachorro cagando tudo. Então tu vai ver que é um lugar de merda, né? Então automaticamente tu não vai nem sentir a mínima necessidade, vontade de zelar por aquele lugar.
Em pouco tempo tu estará jogando lixo na rua, vai estar fazendo qualquer tipo de merda. E esses locais aí também, as pessoas ao verem, elas vão associar com um local que não é cuidado, né? Não tem segurança, tipo, não tem ninguém olhando por aquele lugar. Prefeitura, nem nada, policiamento. Então, automaticamente o lugar vai atrair violência, criminalidade, então tende a piorar, né? Então é algo que o brasileiro não tem, esse senso de civilidade, de beleza, de manter um ambiente bonito, sabe? Bem cuidado. Eu tiro muito pela. Eu vou mencionar algo pessoal aqui. Uma namorada, essa é minha última namorada aí, minha ex-namorada aí, ela morava num local péssimo. Era um hip rap. Pra quem não sabe, é aquelas valas lá, sabe? Aquelas valas de. Que é tipo um esgoto, de um lado tem casa, do outro lado tem casa. Só que são aquelas casas deploráveis, sabe? De madeira misturado com alvenaria. Lugar feio pra caralho, assim, é com o pior tipo de gente, né? Gente da pior qualidade possível vivendo nesses locais aí. Então, eu não gostava de ir na casa dessa minha namorada. Ela me chamava, né, pra interagir com a família dela e tal. Primeiro porque a família dela era muito vulgar. Muito vulgar, muito. Sei lá, cara. Eram gente, pessoas boas, assim. Até onde eu pude ver. Mas era gente, assim, bem. Mal educada, assim, tipo, ignorante. Não eram grosseiros, mas eram ignorantes, né? E a casa, porra, é aquele tipo de casa que eu odeio, bicho, quando eu vou num local do qual eu tenho que circular de sandália dentro desse local. Então eu ia tirar a sandália assim e falava, não, pode ficar de sandália mesmo. Aí eu já via assim, putz, bicho. Então era a lixeira tudo feio, a lixeira cheia, né? Tudo fedido, a louça suja na pia. Era uma merda, bicho. Era cachorro dentro de casa, o quintal era feio. Era horrível, um lugar deplorável. Tanto por dentro quanto por fora. Era música alta, era gente. Bicho, sempre quando eu ia lá era festa. Era gente com forró. Aquelas músicas de piseiro, aquelas músicas nojentas, sabe? E era gente da pior espécie também, era drogado, noia. Aquele tipo de gente baixa renda mesmo, assim, que tu olha, tu vê, caralho, bicho. Puta merda. Então, essa minha namorada aí, quando eu fui morar com ela, pra mim a decepção é algo que eu já imaginava, mas eu confirmei na experiência mesmo. Ela trouxe essa cultura. Essa cultura dela de desorganização, de vulgaridade. Apesar de que durante o meu namoro, boa parte do namoro, meu namoro com ela foi uma pessoa maravilhosa. Mas ela tinha esse defeito aí. De. Era muito desorganizada em casa. Ela também tinha muitos defeitos assim de conduta. Acordava tarde. Ela não. Sei lá, cara, era bem desorganizada. Ficava perdendo as minhas coisas em casa. E é claro, não era só ela que teria que fazer tudo, né? Eu também, mas porra, de que adiantaria somente eu fazer? Eu tentava discipliná-la, né? Também pra ela fazer as coisas em casa. Ao menos tentar deixar organizado. Mas não dava, bicho. É coisa da cultura dela, da criação dela, e eu creio que nunca vai mudar isso. Ainda mais porque ela já chegou na fase adulta assim. Então é foda, né, bicho? É bem diferente da cultura que eu cresci, que a minha mãe sempre foi muito organizada, muito aseada. Deixava tudo arrumadinho, até que beirava até a patologia, né? Até o toque, né? A minha mãe. Muito limpinha e tal. Eu também sou assim, apesar de que eu sou um pouco desorganizado. Ainda mais porque eu tô morando sozinho. Então é complicado, né? Ficar mantendo tudo organizado, mas eu sempre tento, na medida do possível, deixar tudo bonitinho aqui em casa. Mas enfim, essa namorada, minha namorada aí, eu brigava muito com ela, a gente brigava muito. Aí eu admito que eu já peguei bastante pesado com ela, já xinguei. Aí uma hora, um certo momento, ela não aguentou mais e ela se separou de mim, né? Mas não foi só devido a isso, não. Ela já queria fazer safadeza aí com os outros e tal. Ela decidiu terminar, né? Queria viver na libertinagem. Assim como ela tá vivendo até agora, que eu imagino. Então mudou da água pro vinho. Então isso eu já vou tirar assim, o gancho pra falar que também foi coisa da cultura dela, né? Era uma red flag clara. Eu já deveria ter desconfiado disso.
Porque até então ela era uma namorada bem fiel, bem recatada, né? Recatada e do lar, né? Só que ela veio de uma cultura vulgar, a mãe dela era vulgar, a irmã dela é extremamente vulgar, aquelas meninas que gostam de se envolver com gente do tráfico e tal, com o vagabundo. A própria avó dela já tinha traído um marido lá, então até o próprio avô dela, eu conversei uma tarde inteira com o avô dela era o único cara lúcido naquela família. Ele falava, né, que uma casa, ele tinha nojo de entrar na casa, que era só mulheres lá na... Era a minha ex, né, morava lá. A irmã dela, a prima, não morava lá, mas vivia lá. A velha lá, a avó, né, e a mãe. Tá, a prima dela também é imprestável. Menina vulgar pra caralho, trocou o namorado dela, que era um cara trabalhador e tal, bem, bem ponta firme mesmo, trocou por um vagabundo pra viver na putaria. Então eu não imaginava que a minha ex iria. Eu fui ingênuo, né? Pra falar a verdade. Eu não imaginava que a minha ex ela iria querer aderir a essa vida, né? Futuramente. Então sabe como é que foi? Ela tava vivendo comigo e tal, uma certa hora ela quis terminar. Algo que ela antigamente nem cogitava, né? Que iria fazer um dia. Então ela começou a se envolver com vários homens aí. E eu sei disso porque eu peguei o celular dela mesmo. Eu obriguei ela a me dar o celular e eu vi que após a gente terminar, a gente continuou morando juntos e tal. Era foda, né? Mas a gente tinha que fazer isso pra procurar uma casa. Enquanto a gente não. A gente se organizava, né? Então. Eu via, né, que ela vivia no celular e tal. Peguei o celular dela e olhei, na moral mesmo. E ela tava, bicho, nem garota de programa, eu acho que tinha tantos contatos assim, falava tanta putaria, tanta baixaria, coisa pesada mesmo, de sexo. E eu já vi que ela. Isso foi após o término, né? A atividade dela no celular ficou bem frequente. Então eu vi que ela realmente estava conversando com vários homens. Assim, tipo, cara, é vários homens. Quando eu falo vários, é muitos, muitos mesmo. Que é coisa de mais de 10 assim. Ela começou a transar e tal, com um monte de cara. Ficou com uma vida sexual bem ativa. Ela engravidou, veio desesperada, né? Dizer que o filho era meu. Mas eu falei, pô, não, beleza. Mas antes eu sabe que eu vou querer fazer o teste de DNA, né? A gente sabe que eu tenho grana pra isso, pra fazer o melhor teste que tiver. Então a gente vai fazer aí, vamos ver se é meu mesmo. Porque a gente já teve uma vez, né? Após o término, a gente teve uma relação aí. Daí ela meio que se aproveitou disso, foi querer dar uma de espertinha e tal. Ela se fudeu, porque eu falei, né? Beleza, eu vou fazer o teste de DNA aí. Aí ela rapidinho ela mudou de discurso, né? Ela começou, ai meu Deus, eu tenho que abortar e tal. E um detalhe, ela sempre foi aquele tipo de menina de direita e tal, da igreja, ela abominava esse negócio de aborto. Então ela realmente abortou mesmo, ela entrou em contato com uma enfermeira aí de um outro estado, ela pagou, tanto pela consultoria da enfermeira quanto pelo remédio, né, para aborto. Então foi uma cena deplorável, porque ela ficou para abortar, ela tomou umas pílulas aí, né? Ficou de perna para cima e tal. Foi um negócio deplorável, sabe? E eu fiquei com absoluto nojo dela. Após isso. Não por eu ter algo contra o aborto, assim, pra mim é indiferente. Eu não sou desse tipo de conservadorzinho, nem nada. Isso, vai tirar uma vida. Pra mim, foda-se. Eu fiquei mais assim pela mudança de conduta dela, né? Da água pro vinho. Pra alguém que abominava o aborto. E do nada abortou. Traiu completamente os princípios dela, né? Ainda mais ela que se dizia cristã. Então ela, beleza, ela abortou e com isso eu achei que ela fosse tomar um juízo, né? Porque ela transava mesmo sem camisinha, sem capa mesmo, com um monte de cara aleatório. Eu já cansei de ver ela dizer, hoje eu não vou voltar, eu não vou dormir em casa não. E ela dormir na casa de um monte de cara aí, esses caras, né? Ela continuou a vida libertina dela. E imagino que esteja continuando atualmente, né? Só dessa época aí que a gente terminou, até agora, se é meses depois, né? Já faz um ano que a gente terminou, na verdade. Eu imagino que ela já tenha se deitado com no mínimo uns 60 homens aí.
E depois dessa do aborto, eu achei que ela fosse tomar um juízo e tal. Mas não, simplesmente ela passou a tomar anticoncepcional. Coisa que fez com que ela ficasse com uma cara gorda, sabe? Que ela já estava engordando desenfreadamente. Na época que ela namorava comigo, lá em Manaus ainda, pra vocês terem uma ideia, ela pesava menos de 60 quilos. Aqui em Joinville ela já aumentou de peso e estabilizou, né? Nos 60 e pouco. Depois foi só aumentando. Aí, pelas fotos dela, dá pra ver que tá com uma pepa, né? Virou uma porca. Que é um efeito colateral do anticoncepcional, né? Geralmente a mulher fica gordona mesmo. Então, pra vocês verem, ela mudou totalmente de conduta. Já era uma menina assim, né? Tipo, sempre esteve um nível abaixo do meu. Não é querer me gabar nem nada, mas é a realidade, né? Vocês sabem que os homens geralmente eles diminuem a régua. O homem não tem muito critério, assim, se ele vê uma mina que é responsa e tal, que o cara vê que é direitinha, o cara vai firmar relacionamento. Tem isso. E era o que eu tinha visto nela. Mas aí ela mudou, né? Red flags estavam lá, mas meio que por ter namorado ela há tantos anos, eu analisei muito a conduta dela. Eu fui um namorado muito duro, até realmente ela conquistar o meu amor, né? A minha fidelidade, a minha confiança. Apesar de que eu sempre fui fiel. Eu nunca, em momento algum do relacionamento, eu traí ela. E eu imagino que ela também não, porque eu tinha, né? Mesmo que contra a minha vontade, ela me deu todas as senhas do aplicativo dela, do negócio todo de rede social. O WhatsApp dela, o celular dela era desbloqueado e tal, podia mexer quando eu quisesse. Eu nunca me liguei muito nisso, mas às vezes eu via, né? Só por nada mesmo, se tava aberto lá, eu sou curioso. Eu via tudo e não tinha realmente nada. Aí beleza, com o passar do tempo ela ganhou a minha confiança. Mas aí eu já. Eu deveria ter tomado nota disso, né? No início, assim, que ela veio de uma família totalmente desestruturada, dois pais vagabundos, né? Um era um bêbado patético que vivia pela rua e tal. Apesar de que ele dava pra ver que ele era um pai bem. Ele gostava dela, acho que amava ela. Ama ela, na verdade. É um cara problemático, não é uma figura paterna admirável, né? Pra nenhuma mulher. O outro é um cara aí que ela já falou, né? Que maltratava pra caralho. Eu lembro, é um pai Zé Buceta aí. Que. Essa gíria é engraçada, né? Zé Buceta. Uma gíria de nortista e tal. Pois é, um otário aí. Então ela não teve uma figura paterna, a mãe é uma figura extremamente problemática também. Aquele tipo de mulher bem vulgar mesmo, bem aproveitadora, oportunista. A minha própria ex me confessou que ela dizia, né, pra filha dela se aproveitar de mim mesmo e tal. E dizendo ela sempre rechaçou isso, né? Ela sempre tirou por menos esse negócio. Mas até onde eu me relacionei com ela, deu pra ver que ela realmente não se aproveitava mesmo. Até então tá de boa essa questão aí. Na verdade, meio que era. Ela me servia mais do que eu servia a ela. Ela era bem prestativa pra mim e tal. Mas, pois é, eu me estendi muito nisso. E me estendi muito nesse argumento aí, né? Foi um baita de um exemplo que eu dei à minha própria ex, né? Minha própria vivência com ela. Como ela mudou, né? Uma pessoa. Até então ela era maravilhosa, direita, correta, mas virou uma verdadeira. Não tem outra palavra pra me designar a ela do que uma vagabunda. De que realmente uma pessoa sem valor, né? Tipo, eu só sou apegado às lembranças do que ela era, né? Porque pra mim ela morreu, né? Mudou totalmente. Eu até brinco, falo com meus amigos, né? Porra, a fulaninha lá, ela é como se ela tivesse passado por um processo de vampirização. Né? Ela morreu, ainda é a mesma pessoa, ainda tem até as mesmas condutas e tal. Mesma forma de falar, esse negócio todo aí. Mas ela, praticamente, pra mim, ela tá morta. É um cadáver com a aparência dela. Que ela mudou totalmente de conduta. E é engraçado, porque os vampiros realmente são seres sexuais, né? Então ela virou pra mim, eu enxergo ela como uma vampira. De forma até simbólica, né? Óbvio. Sei lá, vai saber se ela não virou uma vampira de verdade, né? Não sei.
Mas é um ser totalmente desprovido de pudor, de moral, de. Na verdade, de moralidade, né? De ser, como eu falei, um ser desprovido de senso moral. Totalmente. Uma criatura totalmente sexual. Tipo como um súcubo, né? Uma sucubus. Aquele demônio sexual feminino. Cujo. Cuja contraparte masculina é o íncubo. Então eu vejo ela assim, né? Um ser totalmente sexual. Até uma vez, uma conversa com ela, quando eu ainda tentava, ainda, sei lá, pelo menos saber o porquê ela virou isso. Eu falei, porra, tu tá se envolvendo com esse monte de homens aí, e no futuro, se tu gostar de alguém, de um homem, de um outro homem, tu não vai conseguir, porque tu já tá muito viciada nessa vida de prostituição. Prostituição que eu digo não no sentido literal da palavra, né? Mas tipo, é uma vida praticamente de libertinagem, né? De sexo e tal. Então, porra, tu já tá viciada nessa vida aí. Como é que tu não vai conseguir ser fiel a um próximo parceiro? E ela realmente falou, realmente eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu vou fazer o máximo possível. Então, pra mim, isso aí, ela já tinha morrido pra mim. Mas a partir dessa sentença que ela proferiu aí, eu pensei, porra, fiquei com nojo, sabe? Logo, essa frase vinda dela. Então, ela é um exemplo perfeito de alguém que se bestializou totalmente. Apesar de que eu imagino, eu acho, né? Não sei. É que ela ainda não use drogas e tal, e nem nada do tipo, mas ela vive em bestialização. E como eu tava falando, né? O homem ele tem poucos critérios aí. Se a mina for, ele vê que é responsa, ele vai se envolver. Diferentemente das mulheres, né? Que elas têm vários critérios para se envolver com um homem, para escolher um parceiro. Então, até certo ponto eu via essas virtudes nela, né? Ela mesma dizia, né? Que ela era uma mulher virtuosa. Hoje em dia já não tem virtude porra nenhuma, né? No máximo ela tem uma empatia e tal, uma pessoa bondosa, não é uma pessoa, digamos, perversa de forma ativa. Apesar de que, de certa forma, ela é perversa, ela se perverteu, né? Uma pessoa pervertida, totalmente pervertida. Então eu havia observado isso nela, né? Até então ela era uma garota direita, mas ela, depois dessa experiência, né? Porque ela começou a trabalhar e tal. Aqui em Joinville ela conseguiu um trabalho de verdade. Que eu digo um trabalho CLT, né? Que em Manaus nem trabalho ela tinha. Ela só fazia uns bicos aí numa lanchonete e tal. Era de vez em quando. Então ela começou a ser cortejada, né? Como toda mulher, né? Que trabalha com o público. E começou a se deslumbrar com isso. E também tem as amigas, né? Amiga de... Porra, ela trabalha em fast food. Então é só o pior tipo de gente que trabalha nesses locais aí. Amigas dela, né? De locais assim, digamos, meio baixo IDH, Nordeste e tal. Essas menininhas de... Sabe, garotinha assim que vive na putaria. Ela mesma me falava que as amigas dela eram todas assim, promíscuas, vulgares. Ficavam falando merda, né? De homem, de macho. Então não tem pra onde fugir, cara. Uma hora a pessoa ela vai se perverter. Principalmente mulher, né? Que são extremamente... São pessoas... São seres extremamente influenciáveis. Então foi isso aí, foi it's over pra ela. Ela acabou caindo, né, na lábia, na laia. Apesar de que ela me jura de pés juntos aí que não caiu na lábia de nenhum cara no trabalho. Apesar de que após ela ter terminado comigo, ela mandou mensagem pra um desses caras, né, que trabalhava com ela, que foi pra uma outra empresa e tal, saiu de lá, né. Ela trabalhou em 2 fast foods, então era um cara do primeiro fast food, né. Ela sentiu vontade de ficar com ele e mandou mensagem. Simples assim. E segundo que tinha influência das amigas e tal. Ela me jurou de pés juntos que não teve influência disso, mas eu sei que teve. Eu sei que teve, ela deve ter falado meio que pra isentar as amigas de culpa, né? Pra dizer que foi a ideia totalmente dela, mas eu sei que não foi. Inclusive eu não vou nem entrar nesse... Não deveria entrar nesse mérito, nessa máxima, mas eu sou um cartomante. Então eu já puxei cartas referentes a isso, eu sei que foi influência externa de disse-me-disse, de amiguinha, né, botando coisa na cabeça. É sempre assim, cara. Sempre vai ser assim.
tu tem uma namorada, uma parceira aí, uma mulher que trabalha com público, com esse tipo de gente de baixo nível, seja o próprio público em si, quanto o pessoal com que ela trabalha, pode ter certeza que vão colocar groselha, vão colocar merda na cabeça da tua namoradinha. Então pode ou não ser questão de tempo até ela se corromper. Isso é um fato. Não é que eu tô amargurado nem nada, porque é algo que eu observo há anos e anos esse negócio. Mas, por ironia do destino, eu passei por isso. Então é uma galera que não tem alma, né? Como eu havia falado, já falei isso 2 vezes e vou falar pela terceira. O cara ele não tem muito critério e vai escolher uma parceira, né? Igual eu, que eu acabei dando chance pra essa menina de um... Digamos que uma casta bem inferior à minha, uma casta intelectual, né? Cultural. Não que eu seja nenhum lorde, né? Nenhum lorde europeu e tal. Mas em questão de inteligência, cultura, bons modos, esse negócio todo aí, eu era bem acima dela. Eu sou, na verdade. Mas aí eu dei uma chance pra ela. Pra... Eu vi a boa vontade nela, né? O que eu não vejo mais hoje em dia. Não vejo mais como uma pessoa honrada. Muito pelo contrário. Eu dei essa chance pra ela. Diminui minha régua, né? Justamente contando com essas virtudes que ela tinha, né? Que não tem mais hoje em dia. Não considero mais que ela tenha. Por mais que ela ache que tem. Mas eu acho que ela sabe que ela não tem mais. Ela corrompeu totalmente. Então é um tipo perfeito de pessoa que eu vejo que não era aculturada, né? Não tinha cultura e tal. E de certa forma não tinha nenhum apreço por beleza, nem nada dessas coisas aí, né? Uma pessoa com uma forte tendência a se bestializar, a não ter alma, a perder a queimar sua alma, né? Como eu chamo. Como eu falei no início do vídeo, né? Eu dei o exemplo. Uma pessoa que já estava fadada a perder sua alma para a bestialização. Então é um exemplo muito grande que eu dei, né? Com base numa experiência própria minha. Eu pude acompanhar isso de uma forma orgânica acontecendo aos poucos, né, com uma pessoa que eu amava, que eu admirava, né? Como ela foi se perdendo, foi ficando uma pessoa sem alma mesmo, sem espiritualidade também, porque até onde eu sei, não, eu sei que ela se acha não, que ela crê que é uma pessoa, uma cristã, né, com fé, esse negócio todo, Deus e tal. Mas isso toda a conduta dela, a forma com que ela vive, está totalmente inversa ao que seria, né, uma vida religiosa. Alguma pessoa que estaria com Deus, né? Apesar de que Deus está com todas essas pessoas, né? Mas eu acredito que Deus não... Quer dizer, eu não acredito que ela esteja com Deus, que ele esteja no coração dela, de acordo com a conduta que ela vive. Assim como eu não acredito que boa parte, se não todos os brasileiros, sem exceção, não estão com Deus, porque eles vivem essa conduta totalmente à parte do que seria uma vida espiritual. Os brasileiros estão muito longe da espiritualidade, de tudo que se compreende como essas noções de honra, de nobreza, de beleza, de virtude, né? Pouquíssimos brasileiros são realmente pessoas virtuosas. Até as que parecem ser, não são. E têm uma alma realmente muito feia. Eu posso tirar até por mim mesmo, assim, apesar de que eu luto para não me bestializar, né? Para não perder minha humanidade. Então eu realmente imagino que não há esse tipo de pessoa não no Brasil. Talvez em locais assim que tem uma cultura bem melhor e tal, que não seja tão voltada aos prazeres, a carne, né, ao mundano. Eu realmente não acredito que existam pessoas assim no Brasil. Posso estar generalizando, pode ser o meu emocional falando, mas eu já tô muito... Minha fé nesse povo já tá muito desgastada. Principalmente depois desse baque emocional que eu... Com essa minha ex-namorada aí,
Que depois dela, pra vocês terem uma ideia, eu já não botava fé nesse negócio de relacionamentos. Em mulheres, né? Principalmente nessa tal mulher moderna aí, muito problemática. E pra vocês terem uma ideia, essa menina, essa minha Isa, ela lutou muito pra poder me amansar, né? Me amolecer a ponto de que eu quisesse levá-la a sério como uma namorada, uma esposa, companheira. Então, beleza, ela conseguiu. Eu já tinha essa mentalidade que eu tenho agora, antes, em 2018, 19. E basicamente eu voltei. Na verdade, mesmo com um relacionamento. Quando eu estava em relacionamento, eu ainda tinha isso, né? Mas pra mim ela era uma exceção, né? Era meio que um desvio dessa minha conduta praticamente militar, né? De não me envolver nem nada. Eu só me envolvia com mulheres mesmo, assim. Até eu era um pouco bestializado nesse sentido. Só pra ter prazer e pronto e tal. Mas aí atualmente eu tô com essa mesma conduta e até um pouco mais, digamos, radical. Realmente eu não me envolvo com mulher. Não quero, não me vejo sendo um pai de família no futuro. Primeiro porque eu não quero me arriscar a ter um filho e que ele termine dessa mesma forma, né, com um brasileiro médio. Bestializado, desprovido de alma. Eu não quero criar um condenado, né? Também porque eu não confio, não quero me envolver com mulher, porque pra mim essa minha ex, ela era o supra-sumo da esperança que eu poderia ter num relacionamento. Era a materialização de uma pessoa honrada, né, de uma virtude. Então eu vi que nem esse tipo de pessoa está livre, né, de se corromper. Então fora ela eu já não me imagino mais com nenhuma mulher e nem quero, não sinto falta, sinceramente, falando do fundo do coração, eu não sinto a mínima falta de me envolver, né? Eu meio que eu transcendi essa carência que o ser humano normal sente, o homem, né? Como um todo. Sente em ter uma namorada, uma companhia, ser amado. Realmente, pra mim, eu já passei desse capítulo da minha vida. Como vocês sabem, né, o meu objetivo principal da vida é sair do Brasil, me livrar de toda essa gente bestializada. Eu sei que na Europa tem gente igualmente bestializada, né? Mas, tipo, se for pra escolher entre um povo e outro, pra mim eu já tô farto desse nosso povo aqui. Eu quero ver como são os bestializados da Europa, né? Pelo menos lá na Europa é bonito. Se dá pra usar isso como desculpa, né? Lá é bonito, tem uma arquitetura bela, tem uma cultura civilizada. Muito mais do que o Brasil, né? O IDH é alto, o crime é bom. Então, se for pra colocar nesses termos aí, eu vou pra lá por isso também. Não que lá não existam pessoas igualmente bestializadas, né? Igualmente eu acho difícil. Como o brasileiro médio é difícil mesmo. Mas lá imagino que ainda existem pessoas com alma, né? Aqui não, pra mim esse povo aqui já é um caso perdido. Se eu continuar no Brasil, eu vou continuar. Eu só tenho 3 destinos no Brasil. Ou vou virar um bestializado como eles, que eu acho um pouco difícil, mas eu vejo que aos poucos eu tô me bestializando em certos aspectos. Ou eu vou acabar preso ou morto. Só tem esses 3 destinos possíveis pra mim aqui no Brasil. Então eu vou tentar me autopreservar, né? Eu vou dar o fora daqui enquanto ainda me resta dinheiro, saúde, vigor, tempo, né? Principalmente. Ainda tô novo, né? Relativamente novo, 33 anos, tô muito saudável. Tô bem acima da média. Outra coisa, né? Que eu tô bem acima da média da saúde aqui em relação a um homem brasileiro médio. Porque eu não me afundei em bestialização, em drogas, vícios, nada desse tipo aí. Festas, né? Eu sempre treinei, sempre me cuidei. Não posso dizer que eu cuidei muito da minha alimentação, né? Porque eu como qualquer coisa. Mas eu tenho uma saúde de ferro. Então eu sempre procurei me manter, sabe, de tentar de forma indireta, acho que até instintiva e espiritual, manter a minha alma intacta. Porque eu sempre li, né? Eu sempre tentei me distanciar ao máximo possível dessa cultura perversa do Brasil. Sempre tentei me cercar de músicas belas, de coisas belas, né? Belas músicas, belas artes,
belas literaturas. Enfim, eu sempre tentei manter a minha sanidade, a minha alma intacta, como eu falei, né? Nunca me identifiquei com esse povo, então foi um pouco mais difícil de eu ir me bestializar, né? De me entorpecer com a maioria das pessoas. Então, de certa forma, eu cultivei algo de bom em mim ainda. Sei que eu sou suspeito pra falar, apesar de que eu tenho minhas doses de perversão, mas não como esse povo, né? Eu ainda conservo muito da nobreza em mim, aí virtudes e tal. Mas todo mundo tem um limite, né? Eu vejo que o meu limite tá chegando, às vezes eu acho que eu tô enlouquecendo por viver nesse país aqui. E principalmente porque eu vivo isolado, né, em casa. Eu só é casa e trabalho. E no máximo rua porque eu treino e eu corro, né, e tal, esse negócio todo. Eu vou pro supermercado fazer compras. Mas eu não, pra vocês terem uma ideia, fora da internet eu não tenho amigo nenhum. Não tenho nenhum rolê, nem nada assim, pra mim tá ótimo. O quão mais eu consigo me isolar desse povo, dessa cultura, pra mim tá ótimo, porque menos ainda eu vou me bestializar, né? Apesar de que eu me envolvo com mulheres ainda. Realmente, nesse sentido, a carne é fraca e eu sou um cara jovem e bonito. Eu tenho essa minha dose de perversão, né? Eu gosto muito de me sentir desejado, de dar prazer, né? A algumas mulheres aí. Então eu me envolvo aí, vez ou outra. Tenho meus contatinhos aí, amiga colorida, de todas as idades. Eu tenho desde mulher de 40 anos até novinha de 18 aí. Atualmente eu tenho três aí que eu me envolvo. Uma de 18, uma de 19 e uma de 40. Essas são as fixas, né? Mas aí isso aí eu não tenho a menor culpa, né, bicho? Porque eu não me deixo levar, né? Eu não vivo por mulher, eu não vivo em prol de sexo. Tal como minha ex-namorada, né? Tenho só esses contatos fixos aí, eu não fico caçando e tal. Eu consegui essas três aí. Quando eu sinto vontade, eu vou lá e, sei lá, baixo um aplicativo de relacionamento. Porque eu não saio, né? Eu não socializo. Então eu baixo um desse e consigo ir em três tempos, né? Em menos de 24 horas eu consigo ir marcar um casualzão. E fica por isso mesmo aí. Isso aí, em relação a isso, eu não sinto muita culpa porque eu não me afogo nisso, né? Inclusive, já faz umas 2 semanas aí que eu não vou na casa nenhuma delas, né? Eu não minto que eu trouxe uma mina aí um dia desses pra cá, mas a gente não fez nada, por incrível que pareça. Ela tava por perto, veio pra cá e a gente comeu um lanchinho aqui, uma merendinha. E só ficou por isso mesmo, né? A gente ficou conversando. Então é isso. É, eu acho importante você manter a sua sanidade, sua alma intacta. Não se afogar muito em vícios para não ficar como a maioria desse povo, como a minha ex-namorada, como muitos aí, né? Tipo um maluco no trabalho aí que é um cara totalmente entorpecido por prazeres. Ele tem um casamento falho, né? Não é nem querer menosprezar o cara. Mas, porra, é um casamento fracassado. Dá pra ver que nem ele nem a mulher se suportam, mas não vão terminar, né? Por mera conveniência, não vão pôr um fim ao relacionamento. Principalmente porque ele vai se fuder muito. Ele tem filho e tal, é aquela porra toda, né, bicho? Então o cara é gente boa pra caralho, mas ele tá totalmente entorpecido em escapismos. No caso é videogame, comida, séries, né? Ele é um cara que consome muito esse tipo de coisa. Então essa é a vida dele, né? Eu fico com um pouco de compaixão, assim. Que de certa forma ele não pode. É um cara simples, né, bicho? É um cara gente boa, de bom coração, mas é um cara simples e tal. E é o melhor que ele pode fazer. É empurrar com a barriga mesmo e se distrair, né? E ele sempre me recomenda, né? Comprar videogame, um monte de coisa aí. A intenção é boa, eu sei, é projeção, né, cara? A intenção é muito boa e geralmente nós projetamos nos outros o que nós vemos que é bom pra nós mesmos, né? Então ele projeta pra mim, assim, pra eu comprar videogame, pra eu me divertir e tal. A intenção é ótima, bicho, é ótima. Apesar de que eu fico inclinado a realmente balançado a comprar um videogame pra jogar com o cara, joguinho de guerra e tal. Mas eu vejo que isso vai me distrair. Então eu sou respeitoso, assim, com o cara. É importante pra ele e tal, não menosprezo nem nada. Mas não é o meu caminho.
porque o meu caminho é militar. Literalmente, né? Como eu disse, né? Eu quero ir para a Legião Estrangeira da França. E eu sou um cara bem militarista, né? Quem me conhece a fundo sabe que eu sou um cara de poucas ideias e tal, sou disciplinado pra caralho. Eu vejo que se eu comprar videogame, se eu ficar indo pra festinha, pra balada, como esse próprio amigo recomenda, eu vou me desviar do meu caminho. Eu vou começar a gastar, apesar de que eu sei que eu não vou me distrair, não vai me trazer felicidade. Ficar indo em balada. Videogame até que vai, né? Mas gastando em balada só vou me sentir mal, culpado, por gastar meu dinheiro, suado, né? Então eu prefiro me abster disso e simplesmente só não acatar nada disso, né? Não só dele, mas qualquer pessoa que me recomenda esse tipo de diversões aí. Eu só ignoro mesmo. Porque eu tenho meu caminho, né? Meu caminho é juntar dinheiro, ir pra Europa e vazar do Brasil. Simplesmente isso. Quero salvar a minha sanidade, né, bicho? Porque se eu ficar no Brasil, a real é essa, bicho. Eu vou me churrascar. Sabe? Eu não consigo me ver aqui nesse país até os meus 40 anos, 50. Na verdade, nem o ano. Até o ano que vem, né, bicho? Nem no ano que vem eu me vejo aqui. 2026, assim, como eu falei, né? Porra, se eu passar 2026 aqui no Brasil, então eu não saio mais, né, bicho? Então, sinceramente falando, se eu ver que não tem mais como sair, sei lá. Porra, que Deus me livre, eu chego nos 40, 50 anos aqui no Brasil, porra, eu não vou chegar. Eu vou simplesmente pegar uma corda, amarrar no teto aqui, vocês sabem o resto, né? Vou virar um balanço. Vou ficar pendurado, tipo um saco de, sei lá, um saco de lixo, saco de pancada. Ficar pendurado no teto, pelo pescoço. Então é isso, cara. Eu vou salvar a minha alma, salvar a minha sanidade. O que resta dela, né? Porque eu vou ficar louco. Isso aí é um fato. Eu vou ficar louco aqui no Brasil. Então foi o que eu falei no início do vídeo. As pessoas vão perdendo essa alma gradualmente porque vão queimando sua alma, né? Seu espírito. Por se afastarem cada vez mais da espiritualidade e começarem a buscar esses prazeres aí. Drogas e tal. Tem um cara aqui, bicho, que, porra, eu chego aqui em casa, é cheiro de maconha, sempre quando eu desço a escada pra ir pro trabalho é maconha, maconha, maconha. Então o cara não consegue viver sem maconha, né? Sem esse escapismo aí. Sabe, escapismo que eu falo é uma válvula de escape, né, da própria realidade. As drogas, o álcool. Tipo, o pessoal do meu trabalho, assim. Tem um cara do meu trabalho que só fala em cerveja. Ah, sextou pra ele aí, na verdade não tem nem mais o sextou pra gente, né? Pra gente é o sabadão aí, porque a gente trabalha no sábado e se fode, né? Então é claro que o cara vai. Eu compreendo isso, bicho. Eu critico, mas eu até que compreendo. O cara, porra, sai do trabalho fudido aí. Não é nem um trampo pesado, eu falo mais em modo figurativo. Sai do trampo aí a semana inteira vai beber, né, bicho? É o que o cara tem. É o que tem pra se divertir, né, bicho? Se entorpecer, né? Porque quando tu bebe, e eu bebo, assim, eu não bebo direto, assim, mas é vez ou outra. O cara sente, né, ficar bêbado e tal, fica chapado lá. E se entorpece da própria realidade, fica mais de boa. Então é isso, né? O cara corre pra esse negócio aí. Ingerir um líquido que vai te deixar... Vai te deixar meio panqueca das ideias, né? Meio leve, né? Vai te deixar mais leve a bebida. Então é isso, é um escapismo. Afinal das contas é isso, as drogas, o álcool, seja lá o que for. Até atividade física são uma espécie de escapismo, né? Corrida. Eu tiro muito por mim, que eu corria muito. E eu, porra, me sentia muito feliz, né? Devido à liberação de endorfina, né? Após a atividade física, a serotonina, né? Que é o neurohormônio da felicidade. Igual a endorfina é o neurohormônio do relaxamento. O cara fica meio chapado depois que termina uma atividade física. Então ele fica mais de boa, fica legal. Então as drogas também liberam isso, né? Assim como a comida, né? Chocolate. Igual gente que é depressiva e começa a comer pra caralho, né? Engorda pra caralho. E fica mais depressiva ainda e come mais ainda. Então é um ciclo sem fim de autodestruição.
Então é isso, bicho. Quanto mais. Mantenham em mente, né? Quanto mais vocês se distanciam do plano carnal, mais vocês se aproximam do espiritual e vice-versa. Quanto mais vocês se aproximam do plano espiritual, mais se distanciam do carnal. Então, a tendência vai ser, vocês se aproximarem mais do carnal, vocês vão virar bestas. Bestas feras, animais, vão virar seres totalmente movidos por instintos. Então é isso aí, eu vou deixando essa reflexão longa, né? 1 hora, puta merda, outro vídeo longo, bicho. Mas eu vou deixar aqui pra vocês aí refletirem. Isso é do meu ponto de vista ocultista, de ponto de vista de um mago, né? Sem querer me conferir títulos, mas já me conferindo, é a perspectiva de um mago. A análise, né? Talvez eu tenha sido um pouco raso, não sei, mas eu acho que deu pra entender aí como é mais ou menos a pegada da minha teoria da bestialização e do autoconsumo da alma humana.